E foi pensando exatamente nisso que um pesquisador irlandês teve uma ideia: a de substituir a subjetividade inerente ao ser humano pela objetividade intrínseca da matemática. Falei muito bonito, mano. Em outras palavras, ele quis criar um cálculo que nos ajudasse a descobrir qual que é a chance de uma teoria da conspiração ser verdadeira. Eu estou falando do físico David Grimes da Universidade de Oxford. Presta atenção que eu vou explicar passo a passo qual que foi o caminho do raciocínio dele. Ele partiu do princípio de que numa suposta conspiração, todas as pessoas envolvidas estariam comprometidas a manter o tal segredo protegido. Mas que dois riscos podem colocar tudo a perder. Um é a possibilidade de alguém deixar a verdade vazar sem querer, por algum descuido com aquela informação. E outro risco é uma das pessoas envolvidas denunciar a conspiração de propósito para divulgar a grande farsa para o mundo. E aí um desafio se impôs para esse pesquisador: como calcular matematicamente a chance de alguém dar com a língua nos dentes? Eu tenho certeza que os jovens não usam essa expressão hoje em dia. O desafio era calcular a chance de alguém falar mais do que deve, seja sem querer ou de propósito. E para isso ele estudou 3 teorias da conspiração que acabaram se provando verdadeiras em algum momento da história. Uma delas foi a que eu falei na abertura do vídeo, a denúncia de que o governo americano espionava os cidadãos através de um programa de vigilância chamado PRISM. O caso foi revelado pelo Edward Snowden, ex-agente da CIA e da NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Outro caso foi o do experimento de Tuskegee. Essa história, confirmada pelo médico Peter Buxton, dizia que centenas de homens negros com sífilis tinham sido deixados sem tratamento de propósito para que fosse estudada a evolução natural da doença. E por fim, um escândalo envolvendo o FBI. O cientista Frederick Whitehurst revelou que erros em exames forenses da Polícia Federal Americana tinham levado várias pessoas inocentes para a cadeia, e que algumas delas tinham sido inclusive executadas por engano. O pesquisador de Oxford analisou esses 3 casos e calculou para cada um deles quantas pessoas estavam envolvidas na conspiração e quanto tempo levou para que a verdade fosse revelada. No caso da espionagem americana, por exemplo, ele observou que cerca de 30 mil pessoas teriam acobertado a história durante 6 anos até que Edward Snowden jogasse tudo no ventilador. No caso do experimento da sífilis, foram cerca de 6.700 envolvidos durante 25 anos. E no caso do FBI, 500 envolvidos ao longo de 6 anos. E com essas informações em mãos, Grimes calculou que a frequência com que uma conspiração é revelada é de aproximadamente 4 em 1 milhão por pessoa envolvida por ano. Ele então chamou esse número de P. E com base nisso, ele criou uma função para o número médio de fracassos de uma conspiração por unidade de tempo. Ele chamou de φ, que pode ser expresso como 1 menos 1 menos p elevado a nt, que representa o período de tempo. E aí, finalmente, ele chegou àquela equação que eu trouxe no início do vídeo.